Muito obrigado, Rael. Um prazer. Obrigado a todos os que estão aqui presentes. Eu, há muitos anos, tenho pensado, como vocês vão ver, em algumas sugestões de música enquanto jogo. Eu acho que é um caminho possível para nós reencontrarmos uma música de qualidade que se ouça por aí, né, digamos assim. E vocês talvez entendam melhor à medida que a minha palestra avance. Eu vou começar fazendo um enorme parênteses antes de chegar nas minhas sugestões propriamente ditas, para que vocês entendam a, a, o interesse, ou se é que há algum, das minhas sugestões sobre música e jogo e como se fazem as regras desse jogo, que é essa parte aqui. Eu não vou discutir muito, ou se me sobrar em 3 ou 5 minutos, Sofia, eu vou falar rapidamente sobre a validação, a valoração dessas regras, mas primeiro a gente tem que chegar até algumas sugestões sobre como se formam as regras. Mas o meu parêntese começa com o Claude Lévi-Strauss no Cru e Cozido. Ali ele, sedutoramente, como sempre faz, apresenta uma tese contrária à possibilidade de se tomar como linguagem a música que não seja tonal, porque música não tonal, segundo ele, seria desprovida da dupla articulação. Quer dizer, os semiotas veem uma dupla articulação, uma primeira, que são os elementos mais pequenininhos provistos de significados. Eles chamam de monemas, e tem um número virtualmente indefinido, e que se combinam para formar sintagmas. Por exemplo, um monema é cavalo e outro monema é a. Então, cavala tem dois monemas, porque tem dois significados reunidos numa palavra só. Bom, e a música não tonal teria só uma segunda articulação, equivalente aos fonemas, que tem um número mais reduzido e que integram na língua os monemas. A desaprovação de Lévi-Strauss parte de sua visão da pintura. Esta, como a língua, articula unidades de primeiro nível que são significativas, que ele considera análogas aos monemas, porque são icônicas, reconhecíveis, a pintura figurativa, né? E, um segundo nível, tem as formas e as cores desprovidas de significado autônomo, que são semelhantes aos fonemas. Levi-Strauss, as artes não figurativas renunciam ao primeiro nível e afirmam bastar-lhe só o segundo nível para subsistirem. É uma armadilha idêntica àquela em que teria caído a música atonal, que perdeu o poder de comunicar e escorregou para aquilo que Levi-Strauss chamou de heresia do século, a pretensão de construir um sistema de signos sobre um único nível de articulação. Em A Estrutura Ausente, Humberto Eco rebate Lévi-Strauss. Ele diz que decretar que não há linguagem senão quando ocorre a dupla articulação e que a tonalidade se apoiaria em convenções sociais derivadas de exigências naturais profundas é simples dogmatismo. Sugere que confundir as regras da música tonal com as regras da música tout court, a expressão é dele, é como crer, frente à presença das 53 cartas do baralho francês, são 52 cartas mais o Coringa, que as únicas combinações possíveis entre essas cartas sejam aquelas previstas no jogo do bridge, que é um subcódigo e que permite que se joguem inúmeras partidas diversas, mas que pode ser substituído, sempre usufruindo das 53 cartas, por exemplo, pelo pôquer. Para Eco, Strauss confunde o baralho com o jogo. É verdade que as 53 cartas constituem já uma escolha operada no contínuo dos valores posicionais possíveis, assim como ocorre
com as notas da escala temperada. Mas é claro que com este código se podem construir subcódigos diversos, outros jogos. Assim como é verdade que existem também jogos de cartas que escolhem números distintos de cartas. Eco critica não só a decisão de Levi-Strauss de não reconhecer a dignidade de língua a sistemas de comunicação que não possuíssem a dupla articulação, que todos reconhecem como constitutiva da língua verbal, mas também aos sistemas de comunicação que têm articulações móveis. Isso é importante. Ao dar-nos exemplos de articulações móveis, Eco mais uma vez põe junto a música tonal e as cartas de jogo. Na música tonal, as notas da escala são figuras que articulam os signos, intervalos, acordes, dotados de significado sintático e não semântico, precisa Eco. Ou seja, as notas teriam um significado funcional, como a gente costuma dizer, os intervalos na música tonal, e não semântico, porque a música não significa nada fora dela mesma, a princípio, né? E estes intervalos e acordes se articulam ulteriormente em sintagmas musicais. Mas lembra-nos que uma melodia deixa de ser percebida como tal se a cada nota for dado um timbre vistosamente diferente da nota subsequente, e a melodia passa a ser percebida como uma sucessão de timbres. A nota cessa de ser o elemento relevante e torna-se uma variante facultativa, enquanto quem torna-se pertinente é o timbre. Em outras circunstâncias, o timbre poderia tornar-se signo carregado de conotações culturais. Bom, nesse caso, eu costumo, o Rael sabe disso, dizer que pode fazer a música colapsar em linguagem. Quando a gente ouve, por exemplo, sei lá, a campainha, o som é um som como são os sons musicais, mas a gente não pensa que é música, a gente pensa que isso é um fato no mundo, tem alguém batendo à minha porta, né? Assim, e assim por diante. O timbre da zamponha, o exemplo do eco, aponta para o mundo pastoril, linguagem. Já nos jogos de carta, há, para eco, elementos de segunda articulação, os naipes, como copas ou paus, que se combinam para formar signos dotados de significado no que tange o código, o sete de ouros, o as de espadas, etc. Estes se combinam em conjuntos do tipo full hand, cadastra, straight flush. Visto dentro destes limites, o jogo do baralho seria um código de dupla articulação. Mas, enfatiza Eco, existem signos sem segunda articulação, cartas simbólicas alegóricas como rei ou rainha, cartas alegóricas que não pertencem a naipes e se combinam com outros signos, como coringa. As figuras se distinguem, por sua vez, seja pela forma, seja pelo naipe, e de jogo em jogo decide-se qual destes é pertinente. São, portanto, articulações móveis. Não há como discordar de Eco. Cito: o verdadeiro código que preside aos jogos de cartas é uma matriz combinatória que pode ser estudada pela teoria dos jogos. E, sublinhando, seria útil que alguma ciência musical se ocupasse das matrizes combinatórias que permitem a existência de sistemas de atrações diversos. Mas Levi-Strauss identifica as cartas com o bridge, confunde um evento com a estrutura profunda que permite eventos múltiplos. Vimos que Levi-Strauss reconhecia como elementos de segunda articulação os sons isolados e, na música tonal, os intervalos dotados de significado como elementos de primeira articulação. Eco fez a ressalva que este significado seria sintático e não semântico. Já a ressalva feita por Nathiez, que tem um trabalho sobre a música, que é um livro sobre a música em Levi-Strauss, é distinta. Para Levi-Strauss, as estruturas imanentes da música seriam portadoras de significado e emoção, justificados pela natureza, uma ideia falaciosa, como diz o Nathiez, de Levi-Strauss.
não só porque inúmeros fatos, como o temperamento ou as terças menores harmônicas, são invenções da cultura ocidental, mas, mais amplamente porque, como diz Marshall Salins, a cultura é a própria natureza humana. Minha crítica é mais direta, mas minha crítica me leva, todavia, a concordar, em parte, com Lévi-Strauss. Intervalos e acordes não têm em si significado algum. A música tonal não é uma linguagem. Porém, tampouco é a música tonal. O que significam nela acordes e intervalos? E, após chamar a atenção para o motivo que leva a Eco a bater-se por vê-la como linguagem, isto é, reconhecer a música, a dignidade de língua, quer dizer, uma razão puramente moral que entendo como desnecessária. A música, eu creio, basta-lhe a dignidade de música, não precisa de dignidade de língua, bolhufas. Procurar participar do projeto que Eco sugere que seria útil, contribuir para uma ciência musical que se ocupe das matrizes combinatórias que permitem a existência de sistemas de atração diversos, isto é, tratar a música, segundo a metáfora, música como jogo. Mas antes, e aí meu parêntese dentro do parêntese, uma breve consideração sobre a vicissitude da metáfora música como linguagem. A Idade Média herdara da teoria grega a visão pitagórica da música como dependente do número. A doutrina das sensações presente no De Música de Santo Agostinho, que é do ano 389, baseia-se no princípio unificante do número rítmico. Graças ao número sonoro, se dá a cognição do ritmo sensível pelo princípio racional da alma, a qual também é rítmica em sua essência imaterial. Cerca de um século mais tarde, na De Institutione Arithmetica, foi a vez de Boécio formular pela primeira vez no Ocidente a organização das disciplinas matemáticas no quadrívio, a quádrupla via ao conhecimento. As disciplinas do quadrívio versam sobre o estudo das essências, que se compreendem como perfeições, como determinações imutáveis do ser, e que seriam incompreensíveis enquanto permanecessem ligadas à aparência mutável dos corpos sensíveis. Então, aqui a gente tem o Boécio retrabalhando as ideias do Platão. Você tem o ser, que é perfeito, e tem as existências que, que são imperfeitas e que existem no tempo. O ser é perfeito e eterno. As existências são imagens do ser. Por exemplo, para Platão, a humanidade, o homem enquanto objeto ideal, o humano, seria um ser. E os homens são existências que mais ou menos tentam imitar essa perfeição possível. Bom, então, as disciplinas do quadrivium versam sobre o estudo das essências, que se compreendem como perfeições, como determinações imutáveis do ser e que seriam incompreensíveis enquanto permanecessem ligadas à aparência mutável dos corpos sensíveis. No quadrivium, a aritmética é a disciplina do número em si, do múltiplo contável, enquanto a música estuda também o múltiplo, mas em relação a outro que não si mesmo, ou seja, a música estuda razões e frequências, razões entre diferentes números. A geometria é a ciência das grandezas em repouso, enquanto a astronomia das grandezas em movimento. Assim, para Boécio, o conhecimento musical é o conhecimento das proporções matemáticas que exprimem as relações entre os sons. Repare que na Idade Média e até bem dentro da Renascença existe a ideia de relações musicais na astronomia, a música das esferas, a relação entre os planetas. O próprio tratado de Kepler, chamada Harmonia Mundi, as ilustrações dele são em notação musical, claves, pentagramas e notas para ilustrar o movimento
dos planetas, de Júpiter, de Saturno, de Marte. Tem uma ligação em tudo que são razões e proporções com a música. Mesmo quando os ventos do Renascimento já começavam a soprar, no século XIII, o número ainda era central, ainda era a proporção devida. Porém, em São Tomás de Aquino, não é mais uma proporção matemática ou uma relação estabelecida e pré-ordenada em qualquer objeto que se manifeste aos sentidos, mas é uma propriedade inerente ao objeto experienciado. A forma de um produto artístico é criada pela mente do artista, em conformidade a um modelo formal natural, e o artista endereça o produto artístico ao seu escopo, que é diletar. É curioso isso. Então, se a música dileta, é porque ela é formalmente bem feita. Em Jean de Grouchy, para quem a verdadeira matéria do artífice é a gama dos sons musicais e a forma é o resultado de se plasmar tal matéria segundo um modelo matemático que existe na mente do artífice. Para Grouchy, contra Tomás de Aquino, como a consonância não existe na natureza, mas é criada pelo homem, a proporção não seria uma sua forma naturalis, como ele escreve, mas uma forma artificialis, separável e criada pelo homem a cada vez que este produz música. Então repare que o homem afina para cantar porque ele sabe as proporções. A ideia é essa. Sabe como? Intuitivamente. Sabe a quinta, sabe a quarta, sabe a terça. Ele sabe as proporções. Ainda que ele não saiba aritmética necessariamente, mas ele sabe a música, ou seja, ele sabe as proporções. Tampouco é uma forma matemática autônoma, e isso é muito curioso, porque ele diz: se dois ruídos estiverem em proporção entre si, o resultado não será uma consonância. O Grouchy, no século XIII, o tratado aparentemente é de 1301, ele está falando da música eletroacústica com as suas rugosidades. Né? Assim, olha, você pode pôr rugosidades em, em razões matemáticas e ainda assim elas não vão soar consonantes. Tem um problema dos ruídos. Assim. Bom, Grouchy é talvez o primeiro a apontar que os antigos filósofos teriam fundado a ciência musical sobre o número à maneira dos poetas, isto é, metaforicamente. Então a gente tem uma primeira metáfora, que é a música como um estudo da perfeição do cosmos, das razões e da perfeição. A segunda metáfora é a música como linguagem. Ainda se passaram mais de 2 séculos para que a música deixe completamente o âmbito do quadrívio, quer dizer, do estudo das perfeições do universo, e passe a ser estudada junto à dialética, à gramática e à retórica no âmbito do trivium, da linguagem e das imperfeições do homem. Os primeiros sucessos são os madrigais tardo-renascentistas, que, no entanto, ainda se acomodam às regras do contraponto de então, à exceção, quem sabe, de Gesualdo. Em seguida, toda a música do Barroco, em que a música provavelmente torna-se adjetiva às palavras, um espalhar-se da retórica que justificava as constantes liberdades tomadas sobre a teoria do contraponto. Então, você tem uma porção de coisas que não se podia fazer e que se faz porque a palavra que você está musicando, adjetivando com música, pede que esse adjetivo seja um peteleco na teoria do contraponto. Esse é o típico do barroco. Tratar a música como linguagem, como de resto todas as artes, aporta, porém, uma dificuldade. Linguagem pressupõe necessariamente um compartilhamento de referências ao mundo, um acordo social, e como se vê claramente no caso da poesia, que antes do que ser criada pela linguagem, cria ela mesma a linguagem. Um exemplo que eu dou sempre para os alunos é a expressão lua de mel. Lua de mel, quando foi inventada, era uma lua, que a lua vem
palavra luna, né, tem a ver lá em Acádio, lá na Babilônia, tem a ver com o mês, daí Mon e Mens e várias palavras assim. A lua marca o mês, então a lua de mel seria um período doce. Isso é uma metáfora. Só que a metáfora, que é uma metáfora, quem inventou isso, talvez tenha inventado como uma metáfora poética mesmo. A metáfora colapsa, a poesia colapsa também em linguagem. Quando se fala em lua de mel, hoje se pensa em uma viagem que o casal faz depois de se casar. Ninguém mais pensa que é um período doce, etc, 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 como originalmente era a metáfora. Ou seja, a poesia, ela cria linguagem. Ela está por trás da linguagem. Ela cria as expressões da linguagem. As artes estão sempre antes da linguagem. Por isso a metáfora que eu advogo já há alguns anos, no lugar de música é linguagem, será música é jogo. Isto, como vocês sabem, não é original, pois a tese de que o jogo tem para nós homens uma função significante em si foi desenvolvida por Hans-Georg Gadamer e antes dele por Johann Hausinger. O Hausinger escreve, uma citação longa: o lúdico é inegável. Pode-se negar querendo quase todas as abstrações. Pode-se negar a justiça, a beleza, a verdade, o bem, o espírito, Deus. Pode-se negar a seriedade, mas não o lúdico. Porém, admitir o lúdico é forçosamente admitir o espírito, pois o que quer que seja o jogo, ele não é matéria. Mesmo no mundo animal, ele ultrapassa os limites da realidade física. O jogo só se torna possível, pensável e compreensível quando o influxo da mente rompe com o determinismo absoluto do cosmos. A própria existência do lúdico é uma confirmação permanente da natureza supralógica da situação humana. Os animais brincam, logo, eles são necessariamente mais do que coisas meramente mecânicas. Nós brincamos e temos consciência de que o fazemos. Logo, somos mais do que seres meramente racionais. Repare que racional em holandês é redelijk. Rede é a mesma étimo do alemão reden, que é falar, é a língua, né? Pois o jogo é irracional. Ainda que pensar a música como expressão ou comunicação, que são as sugestões lógicas ao tomá-la como linguagem, tenha no passado dado origem a muitos de seus desenvolvimentos, não é ontologicamente necessário fazê-lo. Em outras palavras, a metáfora música como linguagem foi muito mais útil como um impulso para diversas poéticas da música do que para entender-lhe a natureza. Ademais, é certo que nos emocionamos com a música, mas também nos emocionamos com uma partida de futebol, por exemplo. E numa partida de futebol, quem se expressa? O que se expressa? O que é comunicado? A crítica maior que se pode fazer à música como jogo que é uma brincadeira minha é parafrasear o que diz Borges em outras inquisições do combinatório. Parêntese, não, aspas, para Borges, que não disse isso. Se a música não fosse mais do que uma álgebra mental, qualquer um poderia produzir qualquer música à força de ensaiar variações. Mas a fórmula obtida por eliminação careceria de valor e até de sentido. E, pouco antes, a concepção da música como jogo formal conduz, no melhor dos casos, ao bom ordenamento dos motivos e da frase musical, a um decoro artesanal e, no pior, aos incômodos de uma obra feita de surpresas ditadas pela vaidade e pelo azar. Mas não, o jogo não é a loteria. Nas decisões do que colhermos ao longo do trajeto que o jogo toma, exercitamos nossa liberdade e nossa responsabilidade.
Pois, diz Paulo Virno, a criatividade humana se manifesta unicamente nos caminhos laterais e impróprios que nos acontece de inaugurar quando nos esforçamos em nos ater a uma norma determinada. Quando eu comecei a estudar composição, isso, isso eu vou contar para vocês, saiu até na revista Tempo, que é uma revista contemporânea de música contemporânea inglesa, uns anos atrás, um artigo eu falando isso, sobre quando eu comecei a estudar composição. No Rio, praticamente todo mundo dizia que você tinha que estudar as regras, tinha que estudar harmonia, contraponto, etc. Depois fazer tudo errado, porque aí a sua música ia ser música contemporânea. Aquilo era uma coisa, uma sandice. Tão arrematada, mas tão arrematada que eu resolvi fazer geologia, porque assim, eu tocava num quarteto de clarinete, o segundo clarinetista, eu era terceiro clarinetista, eu fazia a terceira clarinete. Que é um amigo meu até hoje, estava se formando na escola de música. E minha mãe insistia para eu fazer composição, e dizia, mãe, o Schiller, ele sabe menos que eu e está se formando. Eu vou fazer o quê? Aprender a fazer uma coisa para fazer tudo errado depois e achar que eu estou fazendo música contemporânea? Não é nada disso. Eu vou. Isso me valeu ser expulso muitas vezes de laboratório de petrografia, porque eu estava estudando clarinete lá dentro. Mas nós, vou repetir o Virno, a criatividade humana se manifesta unicamente nos caminhos laterais e impróprios que nos acontece de inaugurar quando nos esforçamos em nos ater a uma norma determinada. Dito mais diretamente, a jogada excepcional, a bela jogada, o gol de bicicleta no futebol, por exemplo, não nasce de nos pormos acima ou fora das normas, mas de obedecermos a uma regra em um grau mais alto de imaginação. Então, isso é uma condição de tocar bem, isso é uma condição de compor bem. A gente obedece a uma regra num grau mais alto de imaginação. É verdade que se você tentar compor alguma coisa num grau mais alto de imaginação todo o tempo, é mais ou menos como um jogador de futebol que toda a bola vai para ele, ele tem que dar uma bicicleta. Em 30 segundos o técnico vai tirá-lo do campo porque é um absurdo. Então, mas a jogada maravilhosa é o que distingue a boa música da música que não é tão boa. Você pode obedecer todas as regras numa partida de futebol e a partida ser péssima. Não é obedecer as regras, mas é a grande jogada que se faz seguindo as regras. Também não fora das regras. E repare que o futebol tem inclusive regras sobre. Eu lembro sempre do atacante uruguaio que defendeu com a ponte, salvou, era a Costa do Marfim, né? Se eu não me engano, o Soares defendeu, foi expulso, foi pênalti, e a Costa do Marfim perdeu o pênalti e o Uruguai passou para a fase seguinte. Vocês lembram disso? Era Gana, muito bem. Ainda bem que tem gente que tem melhor memória que eu. Então, mesmo aquilo é previsto nas regras do futebol. O futebol prevê que alguém possa pôr a mão na bola, que possa impedir a bola de entrar no gol, que seja marcado um pênalti e que ele seja expulso. Tudo isso é parte da regra do futebol. E o maravilhoso da jogada pode ser um maravilhoso estranho, mas ainda assim está previsto, é uma inauguração da regra. Não é sair das regras. Está previsto na regra, inclusive, aquilo. Muito bem. É comum que se associe a ação de realizar algo na forma que é devida, presente no verbo inglês to perform, ao jogo.
É assim no inglês to play, no francês jouer, no alemão spielen, por exemplo. É menos comum que se lembre que não há uma separação nítida entre criar música compondo e o performá-la, para usar um neologismo horroroso, e que jogar é parte de sua totalidade. Então, o que eu apresento aqui, a partir de agora, que já andei bastante, meia hora já foi, é uma tentativa de, examinando a música sob espécie de lúdica, observar de mais perto elementos de sua natureza íntima e, principalmente, buscar uma saída para os problemas de compreendê-lo e produzi-lo em nosso mundo atomizado. Pois hoje, por razões históricas e sociológicas, esperamos que cada música, para que seja de arte, seja única nas suas regras e na sua sonoridade. A sonoridade da música é uma consequência das regras que adotamos. Quando a gente estuda que Palestrina empilhava sobre um baixo qualquer uma terça e uma quinta, ou uma terça e uma sexta, depois tem outras coisas, mas basicamente era isso, disso resulta a sonoridade possível em Palestrina. Os sons são uma função das regras que se escolhem. Hoje se espera que a música seja única nas suas regras e na sua sonoridade, que crie seu próprio mundo sonoro. Porém, estes mundos não se separam por linguagens distintas, cuja incompreensão mútua nos impediria de perceber a eventual beleza das músicas dos territórios que não habitamos. Fosse assim, se a gente dependesse de compreender a música, Debussy não teria sofrido o impacto causado pela beleza da música de um gamelão javanês, uma música de bases teóricas e sociais absolutamente remotas das europeias, na Exposição Mundial de Paris em 1889, impacto cujos ecos ressoariam por toda a música do século XX e até nossos dias. Para não dispensar a linguagem como princípio fundamental de tudo o que é humano, e ainda assim explicar o fato evidente para ele, como antropólogo com vivência entre tantos povos, de que a arte, em sua essência, fala a todos os homens, quaisquer que sejam sua cultura e sua época, como Melchior escreve no livro sobre a estética de Strauss, é que Claude Lévi-Strauss atribui à arte a capacidade de ativar a integralidade da significação, enquanto ele chama de repristinatio, quer dizer, a rememoração no instante inaugural do fenômeno do sentido. Lembre-se da lua de mel. Talvez possa ser assim resumida a tese que eu defendo. A música, justamente por dispensar até mesmo a qualidade de significante flutuante, para fazer sentido, é a música da continuidade ao momento anterior àquele instante inaugural de que falava Lévi-Strauss, ou seja, a música sempre antes da linguagem. Depois, ela pode até se colapsar em linguagem. Bom, deixa eu abrir isso aqui, finalmente eu vou abrir. Como é que faz para abrir? Oh, meu Deus. Não. Share screen. Cadê? Se esconder. Não, aí estou vendo o desktop todo, é demais. Espera aí. Deixa eu achar direitinho. Mas como que eu saio disso aqui? No próprio share screen, se você clicar, tem o stop. Tá aqui embaixo. Share screen. Oh, meu Deus. Share screen. Se você clica no share screen. Pause. Isso. Quer que eu paro aqui o seu? New Ver se share. eu consigo. Vamos lá, achei. Está aqui. Então agora vendo só um pedacinho, né? Isso, só a capa do seu texto, eu acho que é isso, né? Bom, então eu apresento aqui, em ordem bem precária, algumas ideias de como vejo a criação de regras no jogo da música, que é minha tentativa de contribuir para uma ciência musical que se ocupe das matrizes combinatórias que permitam a existência de sistemas de atração diversos. Em primeiro lugar, o fenômeno da modalização, isto é, da atribuição de uma centralidade a algum som
que se torna referência para a construção musical, jogando com a expectativa de quem ouve. A modalização depende de um concreto apoio melódico. Eu dou este nome de modalização porque toda a música modal medieval e renascentista se baseava em apoios e repousos sobre diferentes notas. No caso, lá atrás, Ré, Mi, Fá e Sol. Vamos dar dois pequenos exemplos. Então, pequenos exemplos, deixa eu empurrar isso para lá. Ré, Ré, Dó, Ré. Primeiro exemplo, B. Ré, Ré, Dó, Dó. No primeiro, a modalização fez parar em Ré. No segundo, fez parar em Dó. As notas são duas só, né? Assim. Então vamos voltar aqui. Cada uma adquire um caráter diferente por causa disso. Ó. Ré, Ré, Dó, Ré. Ré, Dó. Nós tendemos a ouvir essa que para em Dó como mais parante, mas isso é um efeito da cultura nossa de achar que a nota mais grave da escala é a nota principal. Na Renascença, na Idade Média, não era. Muitas vezes a nota principal estava no meio da escala. Eu tenho um outro exemplo aqui também, eu disse que ia dar dois exemplos. Esse aqui tem também dois sons. E a gente não ouve nada. Não ouviram nada, né? Não, não ouvimos. Começou. Vamos ver se tem outro jeito de eu... Peraí, deixa eu ver. More. Stereo Select Sharing Sound. Está aqui. Share Computer Sound. Também está aqui. E não está ouvindo o sinal. Licença, eu não sei como é que é o Zoom, mas eu sei que no Meet, eu acho que quando você compartilha, tem a opção de compartilhar o áudio ou não, né? Então, eu não sei se aqui também, quando vai compartilhar, tem essa opção. Quando faz aqui, bom, só se eu tenho que descompartilhar. Vamos tentar. Vamos sair daqui. Share Sound. Está aqui, ó. Share Sound, está tudo aqui. Então, Basic, Advanced. Estranho, a gente tinha testado, né? Ontem estava funcionando. Sim. Computer Audio. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo tocar. Para mim, apareceu que o Maurício está compartilhando o som do seu computador. Aqui aparece isso. Ouvirem, né? Vamos ver se aqui eu consigo compartilhar pelo... Ouvimos. É exatamente a mesma coisa. Eu tenho o Ré e o Dó aqui, só que um outro tipo de som. É a mesma formação de modalização que eu tinha cantando no meu pseudo-gregoriano. O que interessa aqui é que a expectativa sobre a qual se funda o afeto que resulta de uma peça, na visão apresentada já nos anos 60 por Leonardo Mayer, depende de um cálculo intuitivo de probabilidade. No primeiro exemplo, tínhamos só duas alturas que se alternam e podemos analisar como um sistema binário, né? Por exemplo, sabemos que jogando uma moeda, temos 50% de chance de que caia Dó ou Ré, isto é, cara ou coroa. Mas imagine que já sei de antemão que jogada 5 vezes a moeda, terei como resultado 3 Dós e 2 Rés. E jogada a primeira nota, sai um Ré. Restam-me 4 lances e deste apenas um poderá ser Ré. Porque eu já sei de antemão. A probabilidade da próxima moeda cair de Ré continua a ser 50%, passa a ser 25% ou o quê? Este exemplo serve a demonstrar como o conhecimento prévio de um estilo, ou ainda mais de uma peça, ou no caso para os monges do gregoriano, o modo que a música se dava,
altera a nossa expectativa de continuidade. Como estes cálculos se dão, de fato, com um número imensamente maior de variáveis, né? Aqui eu tenho uma música com 2 notas. Quantas músicas têm 2 notas? Pouquíssimas, se é que alguma. Talvez os esquimós cantem só com 2 notas, sabe Deus. Bom, esse exemplo, como estes cálculos se dão de fato com um número imensamente maior de variáveis, tanto quem cria o jogo, tanto quem o percebe, busca intuitivamente reduzir o âmbito das variáveis para possibilitar seu deciframento. A este fim serve, tradicionalmente, restringir-se o número de alturas usando escalas, restringir o conjunto de alturas possíveis, de pitch classes possíveis, utilizar-se de motivos, que limitam não só as alturas, como também as variantes rítmicas, de gestos, cuja similaridade é um limitante rítmico, etc, etc, etc. No exemplo a seguir, a restrição é de pitch class. Eu compus faz essa frase aqui. Bom, essa frase aqui, eu restringi os pitch class. Acho que você não está compartilhando, Maurício. Oh, parou de compartilhar? Está tudo maluco. Espera aí. O share computação, stop share. Vamos share outra vez. Share, screen. Para cá. Ué. Não. Aqui. Agora vocês estão vendo. Hã? Sim, perfeito. Então, eu compus esses três compassos aqui, restringindo a coleção de pitch classes. Na primeiro, aqui, o A é exatamente a mesma coleção transposta. Então, aqui eu tenho Dó, Dó sustenido, Mi, Sol, Lá. Aqui eu tenho Dó sustenido, Mi bemol, Fá sustenido, Sol, Si bemol. Tá? É a mesma coleção de acordes aqui e aqui. O B, eu tenho uma outra coleção de 4 acordes, de acordes de 4 notas, desculpem, que é sempre igual. Esse aqui é uma transposição desse, que é uma transposição desse. Se vocês ouvirem isso aqui, deixa eu pôr. A gente percebe, então, que a gente tem uma restrição de pitch class, mas depois a gente vai ouvir de novo. Tem também uma coisa que é quase motívica, que é esse salto para baixo, que eu marquei com A, com A, com A, e esse salto, esse arpejo para cima, que eu marquei com B. Então, vamos tocar de novo, presta atenção, depois a gente vai adiante, vocês vão... Perceberam? Muito bem. Então, a riqueza de conexões, que é isso que eu pretendi fazer assim, ou seja, a coesão entre as partes, não é sempre relevante para a qualidade de uma obra. Mudou de página aqui, vamos voltar para trás. Só é quando as partes relacionadas são caracteristicamente diversas umas das outras. Como diz Karl Dalhaus, numa linha melódica sem caráter, tudo parece conectado com tudo, mas se trata menos de uma riqueza de conexões do que de uma falta de diferenciações. A abundância das interrelações só se torna um critério estético vago, enquanto contrapartida à configuração característica e distinta das coisas relacionadas. Depois eu vou voltar a esse exemplo e falar das distinções. No sentido contrário, no sentido de aumentar as variáveis, existem esquemas recursivos. A habilidade, que provavelmente é exclusivamente humana, de encaixar uma ideia dentro de outra, que é o que eu estou fazendo na minha palestra.
Em outra sede, sugeri que a recursividade seja um modo de pensamento e que a habilidade de retomar episódios do passado e de imaginar futuros e de encaixar episódios imaginados na consciência presente ou em outros episódios imaginários sejam operações recursivas. Repare que o compositor pode andar para trás no tempo. Ele pode dizer, isso aqui o improvisador não pode, porque o que ele produziu. Mas o compositor pode dizer, ué, por que aconteceu isso aqui e não tinha isso antes? E mudar o tempo atrás. Ele pode mexer no passado. É uma coisa que os compositores condividem com Deus, como eu costumo dizer. Tanto a habilidade de construir um elemento constitutivo que contém uma parte constitutiva de mesmo tipo, quanto o deslocamento temporal são fundamentais à construção e à compreensão musicais. Os processos e as estruturas recursivas podem, em princípio, ser estendidas sem limite, e delas deriva o conceito de infinito, mas na prática são também limitadas pela atenção e pela memória. O segundo fator a que quero chamar a atenção são aquilo que nomeio, por semelhantes aos da física, operadores. Em física, um operador é uma função que leva de um espaço de estados físicos a outro espaço de estados físicos. E o exemplo mais simples da utilidade dos operadores é o estudo da simetria. Eu estudei cristalografia, por isso eu sei disso. As considerações sobre operadores cartesianos em música, que eu farei aqui, partem do exemplo da teoria da harmonia de Rameau. Rameau, como muitíssimos franceses de sua geração, era cartesiano. Descartes havia refundado a geometria. A geometria tradicional antiga estudava objetos ideais, triângulos, círculos, pirâmides e esferas. E Descartes partiu daquilo que ele considerava seus elementos mínimos, o ponto e a reta, distribuídos no espaço cartesiano. De modo análogo, Rameau buscou refundar a teoria da música partindo daquilo que considerava a tríade maior a representação mínima do princípio natural que estaria por trás da música, a série harmônica, daquilo que considera a tríade maior a representação mínima do princípio natural que estaria por trás da música, a série harmônica. Para descrever as harmonias legadas pela teoria do contraponto, harmonias que existiam no início do século XVIII, Rameau criou então uma série de operadores. Para a formação do acorde perfeito menor, postula uma série harmônica invertida. Para o acorde de nônada dominante no modo menor, postula a possibilidade de empilhamento por terças além da quinta sobre a fundamental. Para descrever o acorde de sétima diminuta sobre a sensível, que não tem nenhuma tríade, postula que se possa omitir a fundamental. Para descrever os acordes de sexta, o conceito de acorde invertido. Para descrever os acordes de quinta ou sexta aumentadas, a possibilidade de acordes alterados. Para descrever o acorde de quinta e sexta da subdominante, finalmente, postula que se possam juntar notas às tríades. Ele chama de sistre ajouté. Tudo isso são operadores. Os operadores da harmonia de Rameau foram tomados como ferramenta de pesquisa das novas sonoridades que caracterizariam a ampliação da palheta sonora oitocentesca. Eles foram o momento inicial do processo pelo qual as regras deixaram de ser um patrimônio coletivo a priori, com o deslocamento da criatividade para o material em si. Os operadores não precisam, no entanto, de fundamentação na carga de história que os materiais musicais têm, como fez o Rameau. Qualquer transformação geométrica usada com consistência será musicalmente efetiva, inclusive em ambientes absolutamente atonais. A pertinente crítica feita por Jean-Baptiste Vico aos procedimentos geométricos cartesianos, de que ponto, reta e, em nosso caso, tríades harmônicas são criações humanas e que só por força do procedimento geométrico apresentam-se como verdadeiras, mas não são mais do que verossímeis, porque recebem da geometria o procedimento, não a demonstração, não se aplica à música, porque, como criação humana, a esta basta a verossimilhança. Então, os exemplos que eu vou mostrar para vocês, deixa eu dar um passo para frente aqui. Primeiro,
Imagine isso aqui, eu tenho uma dominante tônica em Lá menor. Estão vendo? Ou sumiu? Estão vendo? Vamos ver se também não vai tocar. Ou vai? Não toca nada de dentro do... Então tá, vamos tocar por fora. Esse também. Ó, então, eu tinha uma dominante tônica. Aí, eu vou empilhar além da quinta, vou empilhar a sétima, a nona, e já que estou nessa, empilho também a 11ª. E a gente tem a dominante tônica com notas agregadas. Eu vou... Então, esse é um operador agindo sobre as coisas. Outro operador agindo, eu excluí, não tem tríade maior mais nenhuma nessa dominante. Eu excluí a fundamental. É um outro operador em operação. Eu tenho um sol sustenido, si, ré, fá, lá, não tem mais tríade maior, que era a base do pensamento do Rameau, não esqueça. E a gente ouve... Essa aqui é a 3. Dominante tônica também. Muito bem. Agora, eu vou dar mais um passo adiante e vou usar o operador de inversão. Então, eu vou passar o sol sustenido lá para cima e embolar o acorde todo. Basicamente é isso. Continua funcionando a minha dominante. Agora, último passo, eu vou aplicar o operador em que eu tenho nota alterada, e já que estou nessa, eu altero duas, o si virou si bemol, o ré sustenido, o ré virou ré sustenido. Eu tenho esse estranho acorde de mi dominante formado por si bemol, lá, ré sustenido, fá sustenido, sol sustenido. Não, fá natural, sol sustenido. E aí, como não tinha mais espaço aqui para uma nota ajustê, eu pus a nota ajustê do lado de cá, que é o si bé quadro, no acorde de lá. Ou seja, eu usei todos os operadores de Rameau para fazer essa progressão aqui. Essa máquina inventada pelo Rameau, por exemplo, quando vocês ouvem o início do Tristão e Isolde, o que Wagner fez? Pegou uma subdominante, alterou uma nota aqui e deixou um retardo do sol sustenido ali, que pertence ao Mi inicial, que é contraponto. E aí todo mundo, oh, que é isso? É uma subdominante como outra qualquer, passada pela máquina de Rameau. O problema é que a programação da máquina do Rameau, o Wagner jogou fora de forma que ninguém fica todo mundo discutindo o que seria aquele acorde ali. Mas é a máquina do Rameau em ação. O que eu quero dizer com a máquina de Rameau aqui, e aí a gente vai dar mais um passo adiante, é o último exemplo musical, repare que todos esses... Quando a gente cria as regras para música, a gente não precisa ter as regras todas de antemão. A gente pode criar regras à medida que a gente procede, até um certo ponto, porque senão a música vai se esgarçando também. E esse ponto depende da atenção que as pessoas vão ter para ouvir a música. Mas veja, aqui eu disse que todos os meus motivos podiam... O descendente podia ser um salto grande, só que podia ser alterado. Eu tenho aqui um salto de sétima maior, um salto de quinta justa, um salto de sexta menor. Aqui eu tenho um Mi Lá que sobe para o Sol e eu tenho um Fá Lá que sobe para o Sol. Eu alterei, eu estou usando aqui um operador que me permite, e aí eu tenho que usar com consistência esse operador. Permite eu ampliar o salto descendente, foi o que eu engendrei depois e permite alterar as notas
do arpejo ascendente. Então, a gente vai ouvir pela última vez esse negócio aqui, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Essa alteração por operadores dos saltos que mantêm uma tendência cadencial na música, mesmo sem ser a cadência que se esperava, já está presente, por exemplo, na sequência barroca que tem no Vivaldi, que faz tá, tó, ti, né? Que vai pulando de quinta. Quando você pula quinta, quinta aqui, trítono, né? Você faz ré, sol, dó, fá, si, lá, né? Tem um trítono ali no meio, tem um trítono sempre. Isso funciona, tem um operador em funcionamento ali antes da época da operação, ou seja, o princípio histórico que faz com que os operadores funcionem existe porque a música sempre foi composta como um jogo, muito antes mesmo que as pessoas soubessem disso, digamos assim. Bem que Mozart dizia isso, Stravinsky dizia isso, eu não estou inventando nada. Terceiro fator em minhas sugestões, e eu vou ser bem breve agora, porque a gente estourou o tempo, né? Diz respeito também a aspecto geométrico, mas do ponto de vista das assimetrias. A simetria é um negócio antigo, mas o que eu quero dizer é que... Bom, tem que ler, senão não vai dar. A ideia de que o modelo teórico para a música deveria ser baseado em simetrias é muito antigo. Platão seguiu Pitágoras no sugerir que o artista descobre a simetria que é a natureza, de acordo com alguma ideia matemática inerente, dotou suas criaturas. Então, copia e aperfeiçoa em realizações imperfeitas o que a natureza apresentava. No entanto, simetrias podem ser desnorteantes. Quando me dizem, vai em frente, dobra a segunda à direita, eu projeto minhas assimetrias, frente, direita, no mundo, para prosseguir. Ambas as assimetrias são naturais, mas aquela destro-canhoto é arbitrária. É possível imaginar-se um mundo em que os canhotos sejam a maioria, no qual a esquerda-direita dos objetos fosse revertida. Os pianos teriam as cordas graves à direita, os violinistas tomariam do arco com a mão esquerda, as tesouras cortariam ao contrário. Na verdade, como Hermann Weyl afirmou, as leis da natureza não determinam tão somente o mundo que realmente existe, nem mesmo se concedermos que dois mundos gerados um do outro por transformação automórfica, ou seja, um de canhotos e um de destros, isto é, por uma transformação que preserve as leis universais da natureza, seriam considerados o mesmo mundo. De modo similar, há em música assimetrias arbitrárias, tais como a tonalidade. No sistema tonal, um acorde de função de dominante não pode ser seguido por um acorde subdominante. Mas é possível imaginar um outro mundo onde a progressão tônica, dominante, subdominante, tônica servisse de base para o sistema tonal da música clássica. Em algumas de suas páginas, Schumann fez isso. Voltemos à última vez para o exemplo dado. Repare que aqui eu posso criar, tendo escrito isso aqui, eu posso dizer que depois do acorde A, eu posso ter um acorde B. Depois do acorde A, eu posso ter um acorde B. Depois do acorde B, eu posso ter um acorde B ou um acorde A. Mas depois do acorde A, eu não posso ter outro acorde A. Então, eu criei uma assimetria. No que eu crio assimetrias, eu dou à música absolutamente vagante, do ponto de vista tonal, a mesma possibilidade que tem a música tonal, que é a gente saber para onde ela vai. É claro que eu vou saber para onde ela vai depois de escutá-la por um certo tempo, porque cada música é nova e cada música tem materiais novos. Então, a música, a minha concepção é como se fosse um quebra-cabeça cognitivo, se eu escrevi há muitos anos atrás, que eu compartilho com as outras pessoas. Eu não comunico, eu compartilho. É como um prato de macarrão que eu cozinhei e distribuo. Eu não estou comunicando um prato de macarrão, eu estou compartilhando. E as pessoas podem comer ou não o prato de macarrão, assim como as pessoas podem não prestar atenção nenhuma na música. Então, nisso que eu compartilho as regras
que eu usei e a forma como eu joguei com essas regras. E eu espero que quem receba essa música compartilhada seja hospitaleiro suficiente para ouvir as regras, abstrair as regras e julgar se aquilo que é a música funciona. Como que vai julgar? Vocês rapidamente viram, a gente percebe mesmo numa coisa assim, quer dizer, a gente ouviu mais de uma vez, mas também o som está ruim, mas a gente ouve as regras funcionando. A gente ouve as regras funcionando. E a gente, depois de um certo tempo, percebe se eu joguei dentro das regras e, jogando dentro da regra, se eu fiz jogadas que tornasse, pelo menos em pontos realmente importantes, essas jogadas fossem excepcionais, se tivesse um grau maior, mais alto de interesse. É isso, chega. Podia ficar falando por mais 3 horas, mas já falei demais.